Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Bom, queridos, nós vamos dar continuidade então, à aula passada, de onde nós paramos. Não sei se vocês se recordam, fizeram alguma anotação, se querem fazer alguma pergunta agora, lá algum ponto, alguma abordagem, algum pensamento aí que tivemos no final da aula passada, ou vocês no meio da semana, lendo alguma coisa, refletindo, ou até mesmo assistindo a aula novamente, que o vídeo aí foi disponibilizado, quem sabe surgiu aí uma questão, aproveite agora esse exato momento para estar fazendo aí a comentário ou a pergunta. Então, vocês têm aí a oportunidade agora. Se não houver, a gente dá continuidade aqui. Só estou aguardando. Então, tranquilo, posso continuar aqui de onde paramos? Tá certo. Vamos lá, então. Nós falamos, pelo que eu me recordo, na aula passada, a gente falou sobre a salvação, os aspectos da salvação, a salvação externa e interna. Falamos a respeito da graça de Deus e hoje eu quero falar sobre as condições da salvação, que é o arrependimento e fé. Eu acredito que eu não toquei nesse ponto não, Vocês me corrijam aí, se eu estiver aqui sendo repetitivo. Mas eu quero falar hoje sobre o arrependimento e fé. Então esses são os dois pontos que eu quero colocar e trabalhar com vocês aí nesses poucos 50 minutos ou talvez 60 minutos aqui, tá bom? Então arrependimento, a Bíblia, o Novo Testamento, como é sabido de vocês, é escrito na língua grega, a palavra principal, ou a palavra que Paulo usa nas suas cartas para se referir a arrependimento, é a palavra metanous, A gente conhece mais como metanoia, não está errado. Metanoia também é uma variante, de metanous. Isso traduz ora por arrependimento ou conversão, são coisas semelhantes. Então, o metanous, essa palavra, ela tem uma ideia de que a mente ela foi aberta, ela foi expandida, A mente, ela de fato, houve uma largueza de entendimento. Esse é um dos sentidos da palavra metanous ou metanoia, que a gente traduz aí por arrependimento. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, já pegando a Bíblia, começar aqui pelos textos sagrados, Atos capítulo de número 2, versículos de número 37 e 38. Amados, eu vou falando aqui, que eu estou com bastante conteúdo aqui que eu gostaria de passar hoje. Claro que eu não vou atropelar as coisas não, mas eu vou aqui passar um pouco assim, em uma intensidade. Então, me refreie aí se eu for muito ligeiro, se eu começar a falar de uma maneira que não seja clara, Então, Atos capítulo de número 2, após a pregação de Pedro, o apóstolo Pedro, a gente brinca que o apóstolo Pedro pregou um sermão e ganhou 3.000 vidas, e nós pregamos hoje 3.000 sermões para ganhar uma vida, e olha lá. Mas após Pedro então ter pregado, aí sobre Jesus e sobre a culpa ou a responsabilidade dos judeus ou daquele público que estava ouvindo de crucificá-lo, ou seja, Pedro disse: vocês que crucificaram o Senhor, o Cristo, enviado de Deus, o profeta prometido do Antigo Testamento, vocês que fizeram isso, no verso 32, mas Deus ressuscitou ele e todos nós somos testemunhas disso, tal e tal, e começou a falar. E aí no verso 37, os judeus, o público que estava ouvindo Pedro, eles perguntam, verso 37 e 38 de Atos 2, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? Olha só um detalhe aqui, o coração deles ficaram dilacerados, ou seja, a palavra de Pedro, a pregação de Pedro,
atingiu o coração deles de tal forma que eles sentiram como o coração deles tivesse sido esfaqueado, rasgado, tá? Essa palavra, compungiram-se, né? Riscado com faca. Então eu até falei, acho que eu falei para vocês, de uma maneira figurada, foi como a pata do leão, né? As unhas da pata do leão da tribo de Judá se riscaram o coração deles. Uma patada de Jeová. E disse-lhe, verso 38, Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o que está aqui como uma condição, porque eles perguntaram, o que nós vamos fazer, o que precisamos fazer então, né? Diante desse reconhecimento de que nós somos responsáveis pela crucificação, pela morte de Cristo. E isso cabe não só aos judeus, não só àquele público, mas todo ser humano. Essa pergunta deveria ser feita após ouvir a pregação do Evangelho, né, de Cristo crucificado, e nós deveríamos perguntar, e o que nós precisamos fazer então para sermos salvos, visto que nós somos responsáveis, todo ser humano, a humanidade é responsável os judeus, os romanos, enfim, tudo ali representava toda a humanidade, porque nós faríamos a mesma coisa, se não pior, tá bom? Então todos nós, é igual a gente quer lá de repente colocar a culpa no primeiro casal, não, rapaz, o que eu tenho a ver com Adão? O cabra peca lá e eu que pago o pato, né? Ou tem que pagar o cordeiro, né? Sendo mais bíblico. Mas nós faríamos a mesma coisa, tá? Porque é a natureza, a mesma natureza. Então aqui é colocado como uma condição para a salvação o arrependimento, tá? Romanos capítulo de número 12, vamos um pouquinho mais para frente, um livro para frente, estamos em Atos, Romanos capítulo 12, capítulo 12, verso 1 e 2. Então Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, agora outro apóstolo, né, com outro público, olha só, lá eram os judeus, aqui são os romanos. Paulo vai dizer assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis, ou não se amolde, né? Não tome a forma com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui em Atos a gente percebe a condição, a gente fala do sine qua non, né? Gabrielzinho, viu, Nildo? Se estivesse aí, ele ia gostar dessa fala aqui, porque é algo jurídico, né? Vem aí pelo menos do latim. Sine qua non, condição, né? Conditio sine qua non, condição sem a qual não. Então qual é a condição sem a qual não poderia ser salvo? Arrependimento. Essa é a condição. Então, arrependimento, isso vai levar a uma mudança de entendimento, de compreensão, né? E aí a gente vai sendo transformado. Então, o arrependimento que leva à transformação a partir de um entendimento que a gente tem quando a gente ouve a palavra. Estou dando um resumão aqui em uma fala só do que a gente vai tratar nesse período aqui, tá? Então, o que seria o arrependimento? Não é um remorso. Remorso é uma coisa, tá certo? Arrependimento é outra. Remorso é uma certa tristeza que se tem, né? Ou um sentimento de frustração, ou por uma lógica que você avalia e você fala, fiz errado, deveria ter feito de outra forma. Mas necessariamente não leva a pessoa a um entendimento para uma transformação. O arrependimento de fato desemboca em uma mudança de atitude e de pensamento. Isso é arrependimento bíblico. Tá? Então há uma coisa chamada remorso, a outra é chamada arrependimento. O remorso até entristece, mas não a ponto de levar a pessoa à transformação e à mudança de fato. O arrependimento sim, é uma profunda tristeza, tá? É uma tristeza piedosa que a gente chama pelo pecado, né? Sentir tristeza a ponto de deixar de sofrer. Então o regenerado, ele peca sofrendo, né? Parece que hoje as pessoas pecam e não sofrem mais pelo pecado. Parece que alguns até já não sentem mais aquela tristeza, aquela angústia. E isso é muito bom. A angústia pelo pecado, a tristeza pelo pecado, o desespero pelo pecado. Lógico que a gente não fica, né, com essas sensações ou com o peso de culpa,
Outro ponto que eu quero colocar aqui: Deus nunca trabalha na culpa, tá certo? Eu estou falando para o regenerado, nunca trabalha com a culpa, porque a culpa, ela foi levada por Cristo Jesus. Deus, ele trabalha requerendo a responsabilidade de cada um de nós pelos nossos pecados. Entenderam, amados? A culpa é um peso muito grande para que a gente leve. Nós não temos condição de carregar culpa, por isso que Jesus leva essa culpa. Todo sentimento de culpa, ele é danoso, ele paralisa, ele é prejudicial, ele pode levar a depressão e até suicídio. A culpa, ela é uma acusação satânica, né, sobre as nossas vidas de que somos culpados, no sentido que não nos leva ao arrependimento, mas só nos esmaga a alma, tá certo? Nos sufoca a alma. Vamos ler um texto de 1 João, capítulo de número 3, versículos de número 20. Há uma diferença, amados. Quando nós pecamos, de fato, o pecado por si só, ele já é algo muito pesado, muito triste, né? Porém, é bom essa tristeza porque quer dizer que aquele que habita em nós, o Espírito Santo, o próprio Deus, que é santo, ele nos, como nós falamos na aula passada, né, em 2 Coríntios 7 e 10, né, essa tristeza produzida por Deus nos leva ao arrependimento. Então, essa tristeza, ela é saudável, necessária, muito bom, porque nos leva ao arrependimento. Agora, existe uma culpa que ela é uma acusação satânica. O Espírito Santo não acusa ninguém. A gente usa às vezes esse termo, né? O Espírito Santo está me acusando, tal. Não, esse termo não se aplica à ação do Espírito Santo, tá? O acusador dos nossos irmãos, o acusador da nossa alma é Satanás, tá? Então o Espírito Santo trabalha com a responsabilidade que nós devemos ter diante da sua palavra. Ele nos aponta Cristo, né, como sendo aquele que carregou toda a culpa. Mas o nosso coração é envolvido muitas vezes, como eu disse, né, o diabo, ele acha um espaço no nosso coração através do pecado para nos entristecer de uma maneira a nos paralisar, a nos esmagar, tá certo? E aí, 1 João capítulo 3, o texto vai dizer assim, que se o nosso coração, olha só que coisa interessante, João sabendo já dessa realidade, sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Há muitas pessoas, queridos, que mesmo depois ela reconhece o pecado, confessa o pecado, mesmo depois nem ela se perdoa, né? Então, já não se depararam com essa situação em alguém na sua própria vida? Às vezes a gente não se perdoa, como que eu fiz isso e tal, aquela coisa toda, e fica arrastando corrente, né? As correntes, chorando as pitangas, como a gente fala. E muitas vezes eu não me perdoo, mas como assim? Mas Cristo já te perdoou, Deus já te perdoou em Cristo. Como que eu não me perdoo? Será que eu sou mais santo do que o próprio Espírito Santo, que já me levou, né, a consciência de que Cristo me resgatou do pecado, perdoou os meus pecados? Então, todas as vezes que vier um sentimento de culpa paralisante nas nossas vidas, entenda, isso não é a ação do Espírito Santo sobre nós. É o diabo aproveitando o processo e as circunstâncias para nos paralisar. Porque em Cristo somos, né, salvos, em Cristo somos purificados, em Cristo somos resgatados, em Cristo somos perdoados. Lembra do texto de Miqueias, capítulo 7, versículo de número 19, se não me falha a memória, que ele diz, né, o profeta, que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas, não é isso? Se não me falha a memória, é mais ou menos isso aí, né? Ele lança lá nas profundezas, lá no mar, lá longe. Assim como dista o Oriente do Ocidente, assim Deus afasta de nós os nossos pecados. Olha que coisa interessante, né? Então, tudo levando aí aquilo que Cristo faria. Então, a gente precisa entender que há esse processo, né, de arrependimento que nos leva à transformação, atinge tanto o entendimento quanto os sentimentos. Amados, eu quero destacar aqui algo importante. A obra de Cristo, ela atinge muito mais com objetividade o nosso entendimento, e aqui é o principal,
onde aqui nós somos transformados, como Paulo disse aqui em Romanos capítulo 2, verso 1 e 2, nós somos transformados no entendimento. A partir disso aqui é que a gente vai ter então a continuidade da caminhada da fé. Mas muitas vezes esse coraçãozinho aqui, os sentimentos que vêm sobre nossa vida, nem sempre são atingidos como é o entendimento, porque os sentimentos eles não são tão domados quanto o raciocínio, né? Quanto o entendimento. O raciocínio, o entendimento, ele é muito mais, a obra de Cristo o alcançou de uma maneira muito mais poderosa no sentido de transformar mesmo do que os sentimentos. Os sentimentos, Martinho Lutero disse, Martinho Lutero aqui, coloquei o cidadão aqui, para vocês verem a cara dele, tá vendo? Então aqui, uma boinazinha, vou até comprar uma boinazinha dessa parecida comigo. Aqui é o cidadão aqui, Martinho Lutero. Então ele disse o seguinte: nós podemos evitar que um passarinho faça ninho na nossa cabeça. O que nós não podemos evitar é que ele sobrevoe sobre nossa cabeça. Martinho Lutero estava se referindo aos pensamentos pecaminosos, aos desejos e às vontades que muitas vezes vêm sobre nós e a gente não consegue decidir se vem ou não vem, eles vêm, né? Quantas vezes pensamentos, e às vezes na hora inoportuna, confesso o pecado, não para mim, mas aí em pensamento diante de Deus, aquele culto abençoado, amados, lá, tal, o povo adorando, aquela coisa toda, o cidadão lá pregando, e você pensando coisas assim, que não tem nada a ver com nada, né? Coisas assim terríveis, e aí você para assim, de onde veio esse pensamento? Veio lá dos quintos, não é possível, coisa assim que a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Não é verdade, amados? Pensamentos que vêm, vontades que vêm, e a gente não sabe por que veio muitas vezes. A gente às vezes sabe, porque a gente alimentou durante o dia e tal, mas tem uns que a gente não faz ideia. Esses pensamentos, eles vêm mesmo, os sentimentos vêm mesmo, mas nós não somos regidos pelos sentimentos. Eu não faço o que faço porque eu sinto para fazer, eu faço porque eu entendo o que é para fazer, não é? A gente aí se depara com os irmãos bem equivocados nesse entendimento, dizendo assim, eu só evangelizo se eu sentir no coração. Não vou falar qual é a denominação que tem isso muito acentuado, né? Mas alguns aí sabem. Eu só vou evangelizar se eu sentir. Não, há uma ordem direta e objetiva na Bíblia para que a gente faça isso. Eu só vou contribuir financeiramente se eu sentir no meu coração. Eu só vou orar por fulano se eu sentir no meu coração. Eu só vou perdoar fulano se eu sentir. Não tem que sentir coisa nenhuma. Isso é tudo a objetividade do entendimento bíblico que nós já temos. Tá certo, amado? Então, eu não sentindo, eu faço o que é para fazer, não é? Porque se for pelos nossos corações, pelos sentimentos, poucas vezes nós vamos sentir amor suficiente para ir em direção ao outro. Eu vou por uma questão de obediência. Aliás, o amor na Bíblia é tido como matéria de vontade, ordem a ser obedecida, e não sentimento a ser abrigado no coração para que depois a gente possa estar tomando a decisão, né? Quando Jesus disse assim, ame o teu inimigo, isso é uma ordem, é um mandamento. Amarás teu Deus, amará o teu próximo como a ti mesmo, ame o teu inimigo, ame a tua esposa, matéria de vontade, faça, né? Então a Bíblia vai tratar como comportamento apesar do sentimento. Então a gente luta contra o sentimento, mas faz o que é correto, faz o que é certo, né? É uma questão que a mente subjuga os sentimentos, tá? Então o arrependimento vai nessa direção. Lógico que a gente vai ver aqui que ele também alcança os sentimentos, mas a priori a gente já tem que ter essa consciência de que o entendimento precisa ser transformado. A partir daqui há um arrependimento, e o arrependimento começa na transformação de consciências, na transformação de entendimentos, na transformação das ideias, né? Aquilo que Paulo disse em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 16. Quando a gente lê todo o capítulo 2, seria muito interessante vocês lerem depois, né? Todo o capítulo 2, Paulo vai dizer sobre o homem espiritual, o homem carnal, o homem natural, que o Espírito é ele que, inclusive Paulo disse, quando eu fui pregar, eu só preguei em demonstração do Espírito de poder, preguei Cristo, né? Então assim, o Espírito que penetra todas as coisas, conhece todas as coisas, pelo Espírito não é possível discernir coisa nenhuma. Então o homem espiritual discerne bem todas as coisas, de ninguém ele é discernido. Mas nós temos a mente de Cristo, é o verso 16 que ele fala, né? Nós recebemos a mente de Cristo, as categorias de pensamento da vontade de Deus
com a mente de Cristo. Então, a gente percebe que há 3 elementos que constituem o arrependimento. Se vocês quiserem anotar, eu acho interessante, tá? Quero trabalhar um pouquinho aqui mais. 3 elementos que constituem o arrependimento. Biblicamente falando, é necessário ter esses 3 elementos para que o arrependimento seja bíblico, para que o arrependimento ele tenha a eficácia de transformar as nossas vidas, né? Como diz Paulo também, segundo aos Coríntios, de glória em glória, de fé em fé, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A gente vai sendo transformado, né? E Cristo vai sendo formado em nós. Então, muitas vezes tem gente que até derrama uma lágrima, uns até acham que é lágrima de crocodilo. Nem sempre, né, irmão? Aí, pra gente mensurar isso aí, não tem como. Mas tem gente que chora, sente uma tristeza, mas, como eu disse, não a ponto de ser transformado. Mas porque talvez não atingiu todas essas áreas, né? Que a gente entende aqui. Então, para vocês anotarem, 3 elementos que constituem arrependimento: o intelectual, o emocional e o prático, tá? Esses 3 elementos: intelectual, emocional e o prático. Então, a pessoa se arrependeu, houve um arrependimento, o Espírito Santo alcançou aquela pessoa e levou-a ao arrependimento, tá? Então, o que é necessário para que a gente identifique isso na nossa vida, principalmente, né? E na vida dos irmãos, para que a gente os ajude também, tá? Eu vou contar uma ilustração para vocês, preste atenção que essa ilustração eu acredito que vai ajudar a gente a entender toda essa dinâmica. Imagine que um camarada, ele embarca num trem. Comprou a passagem lá e tal, embarcou no trem. Na plataforma, veio o trem, está lá dentro. Ele está lá um certo tempo já, viajando no trem. Ele se dá conta que está indo para uma direção errada, né? Ele falou, não é para esse destino. O trem está indo para o lado contrário. O que ele faz então agora? Bom, lhe vem o entendimento, a consciência, o intelectual, né? O raciocínio, o entendimento. Estou no trem errado, estou indo para um lugar errado. O que ele deve fazer? Bom, além do entendimento, lhe vem um temor no coração, porque ele está indo para um local que é desconhecido para ele ou que não é desejado. E o que ele precisa fazer agora? Então atingiu também as emoções, né? Veio o medo. E aí o que ele faz? Tem que descer daquele trem e pegar um novo, né? Então, no intelectual, né? Ou seja, a consciência, ele descobre, está no trem errado. Como isso é feito? Já pegando essa metáfora, né? Pela pregação. Então, ele descobre que está errado pela pregação da palavra. Olha só. Compreende, está em desarmonia com Deus. Ou seja, está indo na direção errada. Está indo para um caminho distante de Deus. Ouve a palavra. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 7... Não, capítulo 10, verso 16, né? Deixa eu conferir aqui, que hoje eu estou meio acelerado aqui e parece que eu vou misturando as bolas. 10 e 16, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Capítulo 10, sim, de Romanos, tá? Então, vai lá, capítulo 10... A fé é 17, não é 16, é 17. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ou a pregação de Cristo, dependendo da versão, né? Então ele ouve, então pela palavra lhe vem o descobrimento, vem a consciência de que ele está no trem errado, no caminho errado, tá? Então atingiu o quê? O entendimento, é a primeira área, amados, é o conhecimento. É por isso que a pregação ela é fundamental, ela é essencial para levar as pessoas ao verdadeiro arrependimento. Só a palavra de Deus tem o poder e a capacidade de levar as pessoas à consciência de que elas estão erradas, tá certo? Então, música é muito bom, louvorzinho muito interessante, né? Ilustração, piada, isso tudo aí de alguma maneira, não sei, faz parte lá do show. Mas a exposição da palavra, as escrituras sagradas, expostas, né, na unção do Espírito Santo, tá? Aquilo que de fato Deus disse na sua palavra, ela é poderosamente suficiente para trazer o entendimento a quem quer que seja, que ela está no caminho errado, entrou no trem errado, tá? Aí atinge o quê? O emocional, né? O cara fica perturbado, lá no trem, estou dizendo, né? Com essa descoberta, fica triste por ter ofendido a Deus, estou indo no caminho errado.
não tire da mente de vocês essa questão que está indo num caminho, tá? Está indo numa direção, né? Então o cara fica perturbado, com medo, estou indo na direção errada, estou desagradando a Deus, estou indo para longe de Deus, que é a área emocional, vem os sentimentos de fato, de tristeza, de angústia e até de um certo medo, né? Mas não é um medo no sentido que vou para o inferno, é um temor a Deus, é o que a gente chama de, né, desse temor a Deus, tremor e temor. Não é esse medo apenas porque Deus vai me castigar, mas é um medo porque de fato eu estou me distanciando daquilo para que Deus me criou. E aí vem o lado prático, que é o último. Na primeira oportunidade, deixa o trem, o cara, né, embarca no trem certo, ou seja, a mudança de direção, olha só. Então o que é conversão? Você já viram a placa lá, acho que todo mundo aí, né? Tem essa figura na mente, a placa de trânsito lá. Não tem a setinha assim, ó, e a seta faz assim, ó, né? Tá indo numa direção e ela faz isso aqui, ó. Geralmente conversão à esquerda é proibido. Aí tem a seta assim e tem um risquinho, né? Mas aqui a conversão não é proibida não. Ela inclusive é obrigatória. Então assim, ó, tá indo na direção. O que é conversão? Mudança radical de direção. Estava indo numa direção, segundo o curso deste mundo, Paulo vai dizer, e você dá meia volta, mover e vai para outra direção ao encontro de Deus. Então aqui a gente coloca como o aspecto, o elemento prático, o entendimento intelectual, o emocional, vem o sentimento e vem a atitude, vem o comportamento, vem a mudança de comportamento. A vida, ela toma outro rumo a ponto, mas isso é pelo entendimento, tá? Porque é possível você fazer uma pessoa fazer alguma coisa pelo adestramento religioso. Acho que eu já falei um bocado de vezes para vocês, até em outras matérias, né? Então você pode, de repente, chegar lá numa igreja, né, e pregar lá e fazer com que a pessoa mude. Treina ela, adestra ela, e ela faz. Mas aí se você pergunta para ela, de fato, por que ela está fazendo aquilo, ela não sabe explicar. Por que você vive assim? Por que você faz assim? Por que você não faz daquele outro jeito? Por que você pensa desse jeito? Ela não sabe. O pastor disse, o professor disse, meu líder disse, mas por quê? Não sei. A gente chama de a teologia do Chicó, né? Não sei, só sei que é assim. Então, não é essa proposta bíblica, né, irmãos? A gente precisa fazer, de fato, no entendimento. Eu estou fazendo a partir, como fruto, como resultado de uma transformação no meu entendimento. E aí quando Deus muda as categorias do meu entendimento, eu sou convicto do que eu faço. E na convicção do que eu faço, as lutas, as adversidades, os prejuízos podem vir, as afrontas podem vir, tá certo? Mas eu não mudo, porque foi um entendimento que foi transformado, né? Então o próprio Martinho Lutero também, ó, o cidadão aqui, ó, reformador alemão aqui, ó, aqui, ele também disse o seguinte: é perigoso para o homem ir contra a sua própria consciência. Então, se a consciência foi transformada, se o entendimento foi transformado, amados, quando eu driblo, eu burlo, eu contra mim mesmo estou falando, vou contra a minha consciência, o que resta? Não resta mais nada. Então, se eu tenho convicção de uma coisa e vivo contra aquela minha consciência, é muito perigoso. O caminho que se pega é muito perigoso. De hipocrisia, eu estou dizendo, né? De uma pessoa hipócrita. E aí o hipócrita, ele também vai no caminho do blasfemo. É o que Jesus disse com aqueles fariseus lá. Cuidado, ele não disse que eles tinham blasfemado, mas disse, cuidado, vocês estão entrando no campo perigoso. Perigoso demais, que é o da blasfêmia. De ser tão hipócrita e contra um próprio conhecimento que vocês têm das escrituras e da lei, vivendo contra esse conhecimento deliberadamente, conscientemente e indo para um caminho perigoso, onde não achará mais arrependimento, porque o arrependimento vem pelo quê? Pela palavra, pelo ouvir, pelo entendimento, não é? Então é um processo, e nesse processo nós somos transformados pela palavra de Deus, que é poderosa de fato, para mudar da água para o vinho, um mau caráter num bom caráter, um mulherengo num homem compromissado com a sua esposa, num pai negligente para um pai que se sacrifica pelos seus filhos,
né? Num ladrão para um cara trabalhador, num mentiroso para um cara que tem a honestidade e a sinceridade como valor na sua vida, né? Uma pessoa odiosa para aquele que ama, um machão, um briguento, uma manteiga derretida. Então a palavra de Deus vai transformando assim que as pessoas olham assim e falam, nossa, está se convertendo essa pessoa, se converteu, não é, irmão? Então é bem interessante a gente entender esse processo. Então a conversão, ela envolve a personalidade toda da pessoa, tá certo? Toda a personalidade, o intelecto, as emoções e a vontade. O desejo que tem no meu coração já não é mais para aquilo que eu desejava antes, que era contra a vontade de Deus, né? Então eu coloquei aqui que como a gente distingue a conversão e a salvação, ou da salvação. A conversão, ela envolve o lado humano da salvação. Então eu falei de arrependimento, a fé ainda eu não coloquei aqui no meio, mas daqui a pouco eu coloco, né? Então vem o arrependimento, ou seja, a consciência, o sentimento e o comportamento de mudança, de transformação. É necessário ter mudança de vida para distinguir e caracterizar um arrependimento, tá? Ah, no meu coração me arrependi, mas a prática é a mesma? Então não houve o arrependimento. A pergunta que vocês, eu acho que iam fazer aí está meio assim, mas eu acho que vocês iam fazer, já vou fazer por vocês, né? Vocês estão meio tímidos. André, mas e se a pessoa se arrepende de um pecado, vai lá e comete de novo? Se arrependeu? Fala a verdade, vocês não iam fazer essa pergunta logo agora. Eu me adiantei um pouco. E aí agora? E agora? Né? E a gente às vezes até mesmo nós, né, nós duvidamos de que houve arrependimento, de que a gente se arrependeu mesmo, porque às vezes a gente confessa o pecado, se entristece, é uma angústia, uma briga, Senhor, nunca mais eu vou fazer isso. Aí passa um tempo, faz de novo. Aí os outros falam, não arrependeu coisa nenhuma, isso é um Jacó da vida, um enrolão, um 7-1, um embusteiro. Nem sempre, né, amados? A gente mesmo se arrependendo sinceramente, a gente luta. E tem alguns pecados na nossa vida que nós vamos ter mais dificuldades, né, para deixar do que outros. O que evidencia que a pessoa, de fato, ela é arrependida, nem sempre é aquele abandono absoluto do pecado. Claro que tem pecados que, de fato, precisa deixar, porque senão eles vão destruir a nossa vida. Tem pecados que são mais danosos, tem mais sequelas. Não é, irmão? Não é essa questão de que falar, existe pecado maior, menor, pecadinho, pecadão, não é nisso que a gente está abordando. Eu estou dizendo que há pecados que eles são mais sequelosos, mais danosos, mais nefastos. Há pecados de fato que quando envolve principalmente outras pessoas, isso é muito mais destrutivo, né? Quando envolve nós e quando envolve o nosso corpo, isso também é mais destrutivo. Então são sequelas diferentes de pecados que a Bíblia ela vai mostrar para nós e que a vida, né, aí já mostra para a gente tranquilamente, sem questão teológica. A gente sabe que a atitudes que a gente toma, existe gravidades diferentes, né? Existe consequências diferentes, é um fato. Mas a questão é, o que não pode haver é se conformar, né, com aquela atitude errada. Nós precisamos sempre estar profundamente tristes pelo pecado que a gente comete, ainda que ele se repita, né? Eu não estou falando como estilo de vida, não estou falando como hábito. Eu estou falando que mesmo lutando contra esse pecado, a gente leva um tempo para de fato vencê-lo. E aí cada um tem, né, os aspectos, os pecados, as dificuldades da sua vida. E isso, irmãos, é muito complexo, porque cada um tem uma história, cada pessoa é uma única pessoa e a gente nunca compara fulano com cicrano, nem eu com o outro, tá certo? E não estou dizendo aqui que os pecados são justificados por conta disso. Queridos, daqui a um minuto aí vai cair a conexão, vocês conectam de novo na sequência aí, tá? Só avisando aqui, apareceu para mim, menos de 60 segundos vai cair, vocês já entram na sequência aí, tá? Pra gente ter mais uns 15 minutos aí ou 20 de conteúdo. Então, só na continuação aqui, enquanto não cai. Não é justificando o pecado, é só um entendimento que, de fato, os processos na vida de cada um são individuais, não é?
Os processos na vida de cada um daqueles que aceitam a Cristo, eles vão na verdade, em um ritmo diferenciado do outro, tá certo? A maturidade, ela é pessoal, né? Então a gente precisa entender toda essa dinâmica para que a gente não crucifique uns e também possam favorecer outros, e sem comparação alguma, amados, tá?